pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para quem não se recorda, eu sou a professora Girlaine Silva, uma mulher negra usando dreads e hoje vestindo uma saia preta e camiseta estampada. E a aula de hoje vai ser num lugar muito bacana, no Museu Light da Energia, que fica localizado aqui no Centro Cultural da Light, no centro da nossa cidade. Vem comigo! E já que nós estamos em um museu da energia, vem a pergunta: você sabe o que é energia? Para que ela serve? Bem, professora, a energia é que faz as coisas funcionarem, não é mesmo? Nas nossas casas, nos nossos aparelhos e até na natureza. E ela vai ser produzida por diferentes fontes, incluindo o nosso corpo. Pois é, pessoal, o nosso corpo produz energia e eu posso provar. Quer ver? Meu Deus! Que legal! Olhem esses raios. E aí, você de casa, saberia dizer qual é o tipo de energia envolvida nesse processo aqui? Acertou quem pensou em energia elétrica. Pois é, o nosso corpo produz e conduz eletricidade. E é o atrito, quando a gente coloca a mão aqui, que torna a nossa pele, o nosso corpo, um ótimo condutor da eletricidade que está dentro aqui da esfera. Por isso que a gente vê, né, esses raios seguindo aqui o caminho da nossa mão, tá? E se você duvida, eu vou estar comparando com um outro material para vocês verem o que vai acontecer. Vou pegar aqui um lápis e vou aproximar. Olha aqui. Aqui a gente tem um material que não conduz energia, enquanto a nossa pele, a gente viu que é uma ótima condutora de energia. Muito legal, não é mesmo? E já que a gente está falando em energia, você consegue se recordar de outras formas de energia que existem? Bem, então para início de conversa, nós vamos recordar sobre algumas formas de energia que existem, né? E para isso, a gente vai utilizar o jogo que se encontra aqui nesse painel. E você aí de casa promete que vai ficar ligadinho e me ajudar a resolver. Então agora que você já sabe, né, que a gente tem a energia presente na natureza, nas nossas casas e até mesmo no nosso corpo, nós vamos relacionar, né, cada ícone às formas de energia que lhe competem, tudo bem? Então vamos lá. Por exemplo, aqui a gente começa com energia elétrica. Qual figura será que lembra aqui a energia elétrica? Será uma maçã? Não, né? A gente vai ter aqui a energia elétrica na natureza, né? Nos relâmpagos. Bem, a energia cinética é a energia do movimento. O que está em movimento aqui? A gente tem um barquinho, né? Então, energia cinética. E aqui, a energia luminosa, a gente lembra de quê? De luz. Então, aqui eu vou associar com o sol. Bem, a gente viu energia na natureza. Agora eu vou trocar a placa para a gente ver o tipo de energia que tem na nossa casa. A energia sonora, a gente pensa no som, no barulhinho. Quem aqui, qual ícone pode ser relacionado? O rádio, né? A energia mecânica é a energia do movimento. Quem aqui se encontra em movimento? A gente vai ter aqui o ventilador. E a energia luminosa, né? Quem aqui está relacionado à luz? A gente vai ter uma lâmpada. Bem, e no nosso corpo? Quais exemplos de formas de energia que nós temos? Vamos ver.
Nós vamos ter, por exemplo, energia potencial gravitacional quando o nosso corpo está suspenso em uma determinada altura, como a gente vê aqui nesse exemplo, né? A energia química, ela é a energia que nós obtemos a partir dos alimentos. E assim como essas, existem outras formas de energia que você pode vir conhecer pessoalmente aqui no museu. E dentre essas formas que eu apresentei para vocês, a energia elétrica se tornou a principal fonte de luz, calor e de força, né, utilizado no mundo moderno. Ela é a base do desenvolvimento industrial e é o que também nos permite, né, utilizar os nossos aparelhos nas nossas casas, tomar um banho quentinho, dentre outras facilidades. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe como a energia elétrica pode ser gerada? Bem, e quando nós falamos em formas para se obter energia elétrica, nós estamos falando em matrizes elétricas. Vejam esse painel. Ele mostra as matrizes elétricas no Brasil e no mundo, né? Trazendo as seguintes fontes: combustíveis fósseis, né? A gente tem aqui o gás, o carvão e o petróleo. A gente tem a matriz hidráulica, né, que vai utilizar aí a água, a correnteza de rios, né? A gente tem a fonte nuclear, que utiliza-se de reações nucleares, né, de elementos químicos, a biomassa, né, que é matéria orgânica, e energia eólica e solar, que a gente vai utilizar aqui, né, a massa dos ventos e a energia proveniente do sol. Observando aqui essas matrizes, a gente pode observar, né, quais são as fontes mais utilizadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Lembrando, gente, que isso aqui é um retrato da época atual que a gente está vivendo agora, tá? Isso não significa que com o passar dos anos, esse panorama aqui não possa ser alterado, tudo bem? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ó, aqui a gente vai ter, né, cada coluna vai representar uma fonte de energia que a gente vai descobrir aqui pela cor, né? Então a gente tem o cinza, os combustíveis fósseis, o azul, hidráulica, amarelo, nuclear, verde, biomassa, e a gente tem aqui eólica e solar com essa cor aqui, meio cor de rosa, tá? Qual seria a principal matriz elétrica utilizada no Brasil? Bem, associando as cores aqui, a gente vê que a gente utiliza, né, essa fonte hidráulica. E no mundo, será que acontece a mesma coisa? No mundo, a gente vai ver que o que vai estar majoritário aqui vai ser o cinza, que corresponde aos combustíveis fósseis. E aí eu vou perguntar para vocês, o que difere, né? Qual é a principal característica? Embora aqui a gente tenha características que são bem particulares, entre essas fontes, a gente tem aí uma principal diferença entre essas fontes, né? O que difere, por exemplo, uma fonte de combustível fóssil de uma fonte hidráulica? Bem, se você em casa pensou em fontes de energia renováveis e não renováveis, você acertou, né? Enquanto a gente tem aqui na matriz hidráulica uma fonte renovável, ou seja, vai utilizar a água, que é um recurso que não se esgota na natureza, ele não acaba e por isso a gente chama de renovável, né? E aí a gente tem outros exemplos também, como aqui a eólica, solar e a biomassa. Por outro lado, né, os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral, são recursos que vão acabar, eles se esgotam na natureza e por isso eles são chamados de não renováveis. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas fontes? Neste painel estão representadas as diferentes fontes de energia: nuclear, termoelétrica, biomassa, solar, eólica e hidrelétrica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na matriz elétrica nuclear, a força que gera o movimento de turbinas, que faz gerar
né, a energia elétrica, ela vai ser proveniente de reações nucleares, né, em elementos químicos específicos. Já na matriz termoelétrica, né, esse movimento vai ser gerado a partir da queima tanto de combustíveis fósseis quanto também de biomassa. Na matriz biomassa, na matriz elétrica biomassa, você é utilizados, né, matéria orgânica, vegetal e animal para gerar energia elétrica. Na matriz elétrica solar, né, como o próprio nome já diz, a gente vai ter aí uma fonte de energia renovável, o sol, né? E neste caso, né, vão ser utilizadas milhares de placas fotovoltaicas ou qualquer que seja outra tecnologia que faz, né, com que a energia elétrica possa ser gerada a partir da luz solar. Na matriz eólica, né, a energia cinética vai ser proveniente, né, do movimento de massas de ar, ou seja, dos ventos, né, fazendo então com que um aerogerador gere energia que vai ser então distribuída para as nossas casas. E na matriz hidrelétrica, né, vai ser utilizada a energia potencial contida em reservatórios de água, em correntezas de rio, para gerar o movimento de turbinas que vão então, né, fazer com que seja gerada a energia elétrica que então é distribuída nas nossas casas. E olha que legal, nós temos aqui algumas maquetes, né, de usinas elétricas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma hidrelétrica, né, onde mostra aqui a energia potencial, né, de uma represa, né, lembrando que ela está relacionada aí à altura, então a gente tem essa fonte de água aqui sendo suspensa e quando essa represa abre, a gente transforma essa energia potencial em energia cinética, né? E é essa força que vai fazer com que movam-se as turbinas para que o gerador gere a energia elétrica, tudo bem? E uma vez que essa energia elétrica vai ser gerada, ela então vai para subestações, né, para começar o seu caminho para ser distribuída. Então aqui a gente vai ter altas voltagens, entre uma subestação e outra, né? Mas quando essa energia elétrica chega aos nossos postes, ela vai adquirir a voltagem que é a mesma que a gente tem quando a gente liga lá um aparelho nas tomadas nas nossas casas. E é assim, né, que a gente tem a geração de energia a partir da usina hidrelétrica. E olha que dado interessante, você sabia que essa é a principal fonte de energia utilizada no nosso país? Muito legal, não é mesmo? A gente tem também aqui outros exemplos, tá? A gente tem aqui a usina eólica, né? Então a gente tem aqui essas pás que vão se movimentar a partir do vento, né? Então, geralmente essas usinas vão estar localizadas em lugares com muito vento, geralmente no litoral. A gente tem muitas dessas usinas no nordeste do nosso país. E aqui a gente tem uma usina solar, né, onde a gente vai ter aqui placas fotovoltaicas que vão utilizar da energia luminosa para estar gerando a energia que vai ser utilizada, né, nas nossas casas, em toda a cidade. E olha que legal, inclusive a gente tem algumas placas fotovoltaicas aqui no Museu Light da Energia. Bem, e a pergunta que não quer calar. Professora, será que todas essas usinas geram eletricidade para essa mini cidade mesmo? Bem, vem comigo para conferir. Bem, pessoal, das fontes que eu mostrei para você aqui no painel, nós temos 4 fontes que são fontes renováveis de energia, que além de serem renováveis, né, como o próprio nome já diz, ou seja, elas não se esgotam na natureza, elas vão apresentar
outras vantagens sobre as fontes não renováveis. Para conhecer as vantagens e desvantagens de cada fonte de energia, nós vamos utilizar o jogo Labirinto. As vantagens estão em verde e as desvantagens em vermelho. A energia solar, por exemplo, é uma fonte renovável, é uma vantagem que ela não se esgota, assim como a energia eólica. Por outro lado, a energia eólica possui a desvantagem de prejudicar a migração de aves. Já a energia hidrelétrica, embora seja uma fonte limpa de energia, vai causar impacto ambiental. E aí a gente tem também aqui nesse jogo fontes não renováveis que geralmente estão associadas com a emissão de gases poluentes, como por exemplo aqui na termoelétrica, tudo bem? O que eu quero que vocês percebam, e vocês podem visitar para interagir e fazer aqui, os outros itens do jogo, é que mesmo que as fontes renováveis apresentem vantagens sobre as fontes não renováveis, principalmente com relação a ser uma fonte limpa de energia, de qualquer forma a gente vai ter algumas desvantagens, nessas fontes renováveis, mas ainda assim ela vai ser a melhor escolha para o meio ambiente. Bem, e o que eu gostaria mesmo que vocês percebessem, é que a melhor forma, gente, de diminuir os impactos que causamos no meio ambiente é reduzir o consumo de energia elétrica, tudo bem? E por isso, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de deixar uma reflexão sobre quais atitudes, pode começar de nós para que a gente possa começar a diminuir os nossos impactos no meio ambiente. Aqui a gente tem algumas dessas atitudes, como o consumo de alimentos de produtores locais, porque aí você demanda menos da indústria, não é mesmo? Você pode utilizar transporte coletivo, ao invés de cada um utilizar o seu próprio carro, gastando mais energia, dentre outras atitudes. E aí você de casa, como é que você pode repensar as suas atitudes para gerar menos impactos no meio ambiente? Reflita sobre isso e eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!